Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre motores. Uma coisa que eu gostaria de explicar aqui é o seguinte: aqui eu tenho vários tipos de motores. Ó. Eu tenho motor de esteira, é um motor aí com ímãs de ferrite em volta, né? E um rotor escovado e tal. A gente tem motor de passo aqui na sucata, né? Já é um outro tipo de motor, né? Motor com ímã e um estator com muitos polos mesmo, certo? Aqui já tem um outro motor parecido com o motor de esteira, né, que é o motor de ventoinha, que é o rotor com escovas e tal, e imã de ferrite. Aqui a gente tem um motor grande da Prima, né, que eu rebobinei ele e acabei nunca utilizando, está aqui só guardado mesmo, pegando poeira. Aqui a gente tem um motor de indução, né, máquina de lavar funcional, se você ligar ali no 110 aqui e pôr o capacitor dele, ele funciona. Aqui é um motor de indução que eu utilizava na bike, né? E agora ele está aqui parado junto com os outros motores, enfim. Todos eles são motores diferenciados um do outro, mas fisicamente falando, olha só, isso aqui é um outro tipo de motor também. Ó. É um motor brushless, né? Então, tem um sensor Hall, etc. Então, assim, eu vejo a galera falando um monte de tipo de motor. Existem até motores aí milagrosos, né? Tem Bedini, tem Kev, enfim. Mas o que eu gostaria de explicar aqui para vocês hoje em dia é que todos eles, na verdade, são uma coisa só. E com essa explicação, eu gostaria de tirar essa dúvida, né, da galera. Por que existem tantos motores até chegar a um ponto que existe um milagroso? Enfim, o motor, a gente tem uma estrutura que gira, né, chamado aqui rotor. O rotor ele pode ser fora, pode ser dentro, né? Mas é a parte que gira. E daí a gente tem o estator aqui em volta, né? A gente tem o chamado estator. E aqui nesse estator é que a gente coloca as bobinas aqui para ele trabalhar. Então existem muitos tipos de motores, a gente já entende, né? Que tem motor BLDC, tem motor de indução, tem motor de relutância. E cada um deles tem sua forma específica de funcionar. Que é a seguinte: você tem a interação de um campo magnético norte-sul. Um outro mito, né, uma outra compreensão que a galera tem que ter é o seguinte: o campo magnético ele não é reto assim, ele sempre é um monte de círculo desse tipo. É como se fosse um transformador toroidal, onde os fios é mais ou menos isso aqui, ó. Você consegue ver? Então, se você tiver um ímã assim em formato de toroide, o campo magnético dele é mais ou menos parecido com esses bobinados, ó. Ou seja, aqui em cima eu teria a face norte, embaixo a face sul. Aí sempre fica juntando assim. Fica sempre desse jeito. Em 3D, né? Imagina que você tem uma barra de ímã assim, ó. Então você tem um monte de... E aqui norte e aqui sul. Aqui a gente vai ter um monte de campos saindo daqui, ó. Como se fosse um toroide e tudo. Então, você compreendendo isso aqui, você já vai matar muita coisa que você vê na internet aí fantasiosa. Primeira coisa é essa. A outra coisa é o seguinte: o que é que gera campo magnético? Ah não, desculpa, eu já estou indo muito adiante, né? Eu ainda estou no motor. Então digamos que aqui, ó, eu tenha um eixo aqui no meio desse ímã. Coloquei o eixo aqui, ó. Então, observe, se eu colocar um outro ímã aqui próximo dele, bem aqui do lado, assim, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma força tendendo a alinhar os dois ímãs ali, o campo deles mesmo, entendeu? Então se você tem um ímã aqui, ó, norte-sul, se você coloca um outro ímã perto dele aqui, ó, norte-sul, você já sabe, né, que vai
ter uma tendência de alinhar os campos. Então, aqui vai sair linhas de força assim, né? E aqui vai sair linhas de força assim. Veja que elas estão ao contrário, né? Se chocando aqui. Então, o que vai acontecer? Os ímãs, eles vão girar para a posição de menor energia acumulada, né? Que é essa aqui, ó. Saindo do norte e entrando no sul. Entendeu? Saindo do norte e indo para o sul. Ele vai sair dessa posição aqui, ó, que os campos estão emaranhados, né, se chocando, né, entre aspas, para ficar assim, ó. Essa é a posição de menor energia. O que é que eu quero dizer com posição de menor energia? A gente já sabe também que na física, todos os objetos, tudo, corpos, tudo quanto é coisa, eles tendem a ficar na posição de menor energia. Eles sempre querem ficar na posição de menor energia. Por exemplo, imagine que você tem uma mola. Qual é a posição de menor energia dela? A posição que ela está solta aí. Agora, se você comprime essa mola, ela não está na posição de menor energia. Você realizou um trabalho, né? Você transferiu energia ali do seu braço, você está pressionando a mola, e aí você coloca uma trava nela aqui, ó. A mola, permanentemente, ela vai ficar tentando arrebentar essa trava para voltar no estado de menor energia. Mas enquanto a gente não tirar essa trava daqui, ela não vai voltar, porque ela não vai conseguir quebrar essa trava. O ímã é a mesma coisa. Se você pegar dois ímãs e girar ele assim, na hora que você soltar, eles vão tender a ficar assim. E aí o que vai acontecer? Eles vão se chocar, vão grudar um no outro, né? Porque ainda tem energia se eles ficarem separados, né? Então eles vão querer juntar para reduzir ainda mais o estado. Então a tendência das coisas é essa. Então a primeira observação física que a gente tem que ter. A segunda é o seguinte: se você quer ir contra esse estado natural aqui, você tem que tirar a energia de algum canto para botar aqui. Então a energia ela sempre é transferida, certo? Que nem aqui a gente usou a energia do nosso metabolismo e tudo para comprimir a mola e guardar aqui, porque o estado natural dela ela é esticada assim, né? Quer dizer, ela em repouso, ela nem muito esticada e nem pressionada, ela tá ali. Nos motores não é diferente. A gente tem que ter um ímã ali, certo? O ímã ele sempre vai permanentemente. Estou falando do motor BLDC. BLDC. Daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar, em volta desse ímã, um campo girante. E para você fazer isso, você gasta energia. Para você criar um ímã que você pode controlar ele. Certo? E essa energia vem da onde? Vem da concessionária, vem de baterias, etc. Então você vê que é sempre uma grande rede de transferência de energia. Então por isso que no motor BLDC a gente tem aqui o rotor com os ímãs, né? E daí a gente tem o estator. Eu vou fazer o estator aqui fora, ó. No estator a gente tem pelo menos 3 bobinas assim. E daí o que vai acontecer? Essas bobinas, elas vão interagir, né? Então elas vão criar um campo assim. Certo? Cada bobina ela também cria um campo desse tipo assim, ó, que nem no toroide. Sempre, entendeu? Se você tem um círculo girando assim, com a corrente girando, as formas da linha de campo serão assim. Aqui também, ó. Ou seja, é bem mais complexo, né? Do que você poderia imaginar assim. Olha só, todas as 3 bobinas do meu estator criam campos magnéticos assim. Se fosse uma maçã, né? Uma tangerina, não sei. É desse jeito. E daí você consegue ver as linhas de campo aqui, ó. Então o que é que acontece? Por isso que a gente usa um núcleo. A gente tem um ferro aqui no estator, que é para poder orientar as linhas de campo, para melhor encaixar nesse daqui, no norte-sul. Então se eu pego essas linhas de campo e coloco aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter saindo do norte, certo? Essas linhas de campo elas vão tender a se alinhar com essas linhas de campo aqui, ó. Imagina que eu só peguei o ímã e coloquei ali, ó. Então o ímã ele vai girar e vai parar em repouso, né, nessa posição de menor energia.
Daí quando ele para aqui, o que eu faço? Eu troco aqui a forma com que esses eletroímãs estão sendo magnetizados para que isso venha para cá. No motor BLDC em estrela, só existem duas fases atuando ao mesmo tempo, né? Então o que vai acontecer? Essa linha de campo ela vai girar para cá, o ímã todo vai girar, né? Até entrar em equilíbrio com essa linha de campo aqui, ó. Né? Indo para cá. E daí na hora que elas se alinham, aí já não tem mais movimento, aí tem que trocar o magnetismo. Então o que acontece? O estator ele tem os eletroímãs ali, que nada mais são do que ímãs que você pode controlar eles. Para sempre deslocar ele de movimento, né? Sempre deslocar a posição aqui. Qual é o sentido, né, de magnetização das bobinas. Quais das duas fases eu estou magnetizando. Que é assim a ordem, essas duas, depois dessas duas, depois dessas duas. E fica girando. Aí o ímã gira também junto. E para isso é necessário a gente ter o sensor Hall. O sensor Hall, a linha de campo vem, atravessa ele, né? E daí o sensor Hall vai me dizer se ele está no norte ou se está no sul. Aí dependendo da posição que o sensor Hall me disser, eu vou ativar uma bobina, uma dupla de bobina específica aqui. Só que geralmente tem que usar 3 sensores Hall, porque a gente tem que saber exatamente aonde que está. Certo? Então olha só, se tem um campo assim, ó, e aqui, ó, vem outro campo para cá, e aqui também, a soma do estado dos 3 que vão estar sendo perfurados pelas linhas de campo do meu estator, quer dizer, rotor, vai me dizer, né? Geralmente vai dar um número binário de 3 aqui, 0, 1, 2. 2 não é binário que eu falei. Então vai te dar uma combinação, né? Vai te dar um número binário de 3 bits. Certo? Então é assim que funciona o motor BLDC padrão que vem em bicicleta, que vem em drone, se for sensorizado, entendeu? Desse tipo com sensor Hall. Então você precisa saber a posição do rotor para poder saber qual é a dupla de ímãs que você tem que magnetizar. Uma delas vai ficar ociosa, né? E daí você usa os sensores Hall para fazer essa palavra de 3 bits aqui. Outra forma diferente que você pode fazer é usar as próprias bobinas aqui, ó. Como tem uma fase que ela fica ociosa, por exemplo, ó, tenho essa fase 1 aqui, a fase 2 está ligada também aqui de um certo jeito. Essa aqui não tá. Então o que é que eu faço? Eu pego o sinal que vem dela, eu faço a leitura da tensão induzida pelo movimento do meu ímã, do rotor. Então eu pego essa leitura aqui e aí eu já consigo saber a posição do rotor por meio disso. Né? Eu vou ter uma tensão induzida assim, ó, que eu vou ter 0 volts, aqui eu vou ter mais V, menos V. É uma onda meio trapezoidal assim. Então por essa tensão induzida eu sei exatamente o ponto 0 aqui, ó. E daí eu troco de fase. Mas ainda assim, né? Por exemplo, vai ficar 2 e a 3. Essa fase 1 aqui ela vai estar ociosa. Aí eu já vou passar ali essa bobina. E assim vai. Então é desse modo que funcionam os motores sem sensor Hall. Ok? Só que ele não te dá uma precisão tão legal assim. O que vai te dar uma precisão top é com sensor Hall. Por isso que é o mais utilizado assim, vai. Mas ainda é o mesmo princípio, né? Ele cria essa... A gente lê, faz essa leitura, a gente sabe como é que está o estado dessas duas, que a gente está energizando, né? E do mesmo jeito ele cria uma palavra de 3 bits para saber a posição do rotor, certo? Então até o próximo vídeo.